Bom dia, igreja! A paz do Senhor! Leitura bíblica de hoje para a gente continuar a nossa série de domingo, que são referentes às aulas de Provérbios de Salomão. Hoje nós vamos estudar Provérbios capítulo 3. Esse é o nosso terceiro episódio da nossa série sobre Provérbios. Aqui nós vamos aprender quais são os ensinamentos que o rei Salomão deixou para nós hoje, na atualidade, e lá naquela época, que no caso era para seu filho, e hoje nós temos as escrituras sagradas para nos orientar e nos motivar. Antes de mais nada, de mergulharmos no capítulo 3, nós vamos entender um pouquinho do capítulo 1 e do capítulo 2 que foi falado anteriormente. Precisamos lembrar o alicerce que foi construído. No capítulo 1, Salomão estabeleceu o lema da sabedoria. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento. Ele nos alerta sobre o perigo de seguir as más companhias e mostrou a sabedoria clamando em voz alta nas ruas, convidando os simples a deixar de tolices. É como nós hoje, no dia de hoje, que vamos e convidamos a todos para poder estar com Jesus, para poder aprender de Jesus, dizendo que Jesus está voltando, estamos alertando ao povo, clamando, gritando, dizendo: Jesus está voltando, e ninguém quer nos ouvir. E levamos Jesus Cristo, pregamos Jesus Cristo para as outras pessoas, e as pessoas não querem a Cristo Jesus, querem viver suas vidas com as suas tolices. Já no capítulo 2, o autor ele focou no esforço humano e na proteção divina. O autor nos ensinou que devemos buscar a sabedoria como quem procura um tesouro escondido, aquela busca incessante de eu quero Jesus, eu preciso de Jesus, eu preciso da sabedoria, que é revelada em Cristo Jesus. Nós, se fizermos isso, Deus se torna o nosso escudo. Livra-nos dos caminhos perversos e decisões que nos levam à morte. É isso que o capítulo 1 e o capítulo 2 ele quis nos orientar. E no dia de hoje, nós vamos entrar no capítulo 3. E o que o capítulo 3 ele pode sim ser dividido em três grandes pilares: a memória e o coração, do versículo 1 até o versículo 4, aonde Salomão ele pede que o filho não esqueça o ensino. Escreve na tábua do teu coração significa que a lei de Deus não deve ser apenas um código externo, como eu vi uma, uma irmã ontem na rede vizinha, né? Ela falou que nós temos uma capa, né, de cristão, onde usa saia, usa vestidão, tem o cabelo longo, temos o look perfeito do crente, e a Bíblia debaixo do braço. Sendo que não é esse código. O código ao qual Salomão ele fala aqui pra gente, ele deixa uma coisa mais interna, mas é algo que molda o nosso caráter por dentro, né? O resultado prometido é a paz, a shalom de Deus. Shalom significa paz do Senhor, paz no Senhor, que no hebraico significa plenitude, e não apenas ausência de conflitos. Mas vamos lá, ler Provérbios capítulo 3, Provérbios capítulo 3, vocês estão me deixando vocês estão me deixando sem entendimento. Vamos lá. Provérbios capítulo 3. Conselhos de sabedoria. Meu filho, não se esqueça da minha lei, mas guarde-a no coração e os meus mandamentos, pois eles prolongarão a sua vida por muitos anos e lhe darão prosperidade e paz. Que o amor e a fidelidade jamais o abandonem. Prenda-os ao redor do seu pescoço, escreva-os na tábua do seu coração. Então você terá o favor de Deus e dos homens e a boa reputação. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento.
Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e ele endireitará as suas veredas. Não seja sábio aos seus próprios olhos. Tema ao Senhor e evite o mal. Isso lhes dará saúde ao corpo e vigor aos ossos. Honre o Senhor com todos os seus recursos e com todos os primeiros frutos de toda a sua plantação. Os seus celeiros ficarão plenamente cheios e os seus barris transbordarão de vinho. Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão, pois o Senhor disciplina quem ama. Assim como o pai faz ao filho de quem deseja o bem? Como é feliz o homem que acha sabedoria, o homem que obtém entendimento, pois a sabedoria é mais proveitosa do que a prata, e rende mais do que o ouro, é mais preciosa do que rubis. Nada do que você possa desejar se compara a ela. Na mão direita, a sabedoria lhe garante vida longa. Na mão esquerda, riquezas e honra. Os caminhos da sabedoria são os caminhos agradáveis, e todas as suas veredas são paz. A sabedoria é a árvore que dá a vida a quem a abraça. Quem a ela se apega será abençoado. Por sua sabedoria, o Senhor lançou os alicerces da terra. Por seu entendimento, fixou no lugar dos céus. Por seu conhecimento, as fontes profundas se romperam e as nuvens gotejam o orvalho. Meu filho, guarde consigo a sensatez e o equilíbrio. Nunca os perca de vista. Trarão vida a você e serão enfeite para o seu pescoço. Então você seguirá o seu caminho em segurança e não tropeçará. Quando se deitar, não terá medo, e o seu sono será tranquilo. Não terá medo da calamidade repentina, nem da ruína que atinge os ímpios, pois o Senhor será a sua segurança e o impedirá de cair em armadilha. Quanto lhe for possível, não deixe de fazer o bem a quem dele precise. Não diga ao seu próximo: volte amanhã e eu lhe darei algo. Se pode ajudá-lo hoje, não planeje o mal contra o seu próximo, que confiantemente mora perto de você. Não acuse alguém sem motivo. Se ele não lhe fez nenhum mal, não tenha inveja de quem é violento, nem adote nenhum dos seus procedimentos, pois o Senhor detesta o perverso, mas o justo é seu grande amigo. A maldição do Senhor está sobre a casa dos ímpios, mas ele abençoa o lar dos justos. Ele zomba dos zombadores, mas concede graça aos humildes. A honra é a herança dos sábios, mas o Senhor expõe os tolos ao ridículo. Parece que os devocionais eles estão se entrelaçando. Salomão está dizendo que precisamos da honra e ajudar ao próximo. Essa semana toda falamos sobre não ser pedra de tropeço. O não ser pedra de tropeço é para o próximo, é para ajudarmos o próximo, para concedermos ajuda ao próximo. E no dia de hoje, para acumularmos sabedoria para a nossa vida, devemos ajudar o próximo. Parece que está tudo se encaixando. E eu gosto disso, porque é sinal que eu estou alinhada, ó, paizinho. Só vai faltar eu chegar hoje no culto e o culto falar tudo que a gente falou a semana toda e falar o que a gente está falando sobre o livro, o autor de Provérbios. Vamos lá, versículo 1, vamos bater ponto por ponto para a gente desmistificar ponto por ponto o que Salomão, quais são os conselhos de Salomão segundo o que a palavra está dizendo. Meu filho, não se esqueça da minha lei, mas guarde no coração os meus mandamentos. Salomão destaca que a sabedoria não é apenas intelectual, mas emocional e espiritual. Guardar no coração significa tornar os princípios parte da sua identidade, não apenas da memória. Ou seja, quando lemos as Sagradas Escrituras e aprendemos do Senhor, nós vamos nos comportar como Cristo Jesus. Nós vamos ser parecidos com Ele.
E guardar no nosso coração é porque antes de guardarmos no nosso coração, nós administramos na nossa mente. Mas se ficar só na mente e não levar para se tornar um sentimento, de nada adianta. O corpo, ele funciona todo por completo. O cérebro manda comando para todas as partes do nosso corpo. E é assim que funciona com as Sagradas Escrituras. O cérebro administra e nós vamos gerar ações baseadas nas nossas emoções daquilo que aprendemos. Entende? É sobre isso. Já no versículo 2 diz o seguinte: pois eles prolongarão a sua vida por muitos anos, lhe darão plena prosperidade. O ensino aqui é a causa e efeito. Seguir princípios éticos e espirituais geralmente evitam caminhos perigosos e traz uma vida de paz e equilíbrio. Seguir as escrituras sagradas do Senhor é o que nos leva a ter um novo caminho, é o que nos transforma nosso íntimo, dentro do nosso eu. E assim a gente vai ter caminhos de prosperidade. Podemos passar por percalços, por problemas, mas a nossa jornada, a nossa caminhada vai ser de prosperidade com o Senhor. Não uma prosperidade somente monetária. A monetária é a gente com o nosso trabalho que consegue, mas uma prosperidade de paz, de tranquilidade, de amor. Posso estar no meio de um turbilhão, no meio de um monte de confusão, mas eu vou me permanecer calma, tranquila, com um pensamento elevado ao Senhor de que Ele sabe o que é melhor para a minha vida. E é isso. E tá tudo bem. Versículo 3: que o amor e a fidelidade jamais o abandone. Prenda-os ao pescoço, escreva-as nas tábuas do seu coração. O amor ou a bondade e a fidelidade são as virtudes fundamentais. Prender no pescoço sugere que elas devem ser visíveis a todos, e escrever no coração que devem guiar as suas intenções. Ou seja, eu coloco um cordão de amor e fidelidade, né? E as pessoas sabem que eu sou assim, porque elas sabem que, porque minhas atitudes são dessa forma, porque as intenções dos nossos corações elas são boas, entende? Nossas atitudes mostram quem somos, e é isso. E vamos mostrar para as pessoas vão ver, não precisa a gente ficar, oi, eu sou bonzinho, oi, eu sou fiel, oi, eu sou amável. Não, as pessoas já veem isso porque é da nossa natureza, sabe? Vem de dentro para fora, não vem de algo externo para dentro, é algo de dentro para fora, porque eu li as escrituras, aprendi do amor, né, que é Jesus Cristo. Jesus Cristo é o amor. Aprendi dele na minha leitura, no meu conhecimento, aprendi dele, e depois que eu aprendi dele, eu passo a viver como ele. Entende? Salomão aqui, ele escreveu antes de Jesus, mas ele conhecia ao seu Deus. Ele sabia quem era o seu Senhor. Então, conheça o seu Senhor, conheça o seu Deus. E assim as coisas vão ser diferentes na sua vida. Versículo 4: então você terá o favor de Deus e dos homens e a boa reputação. A consequência de ser amoroso, fiel e respeitoso, aqui Salomão ensina que o caráter íntegro abre portas, tanto no âmbito espiritual quanto no social. Nossa roda de amigos, nossa roda de espiritual, nós vamos estar ligados à nossa matriz, a Deus, a Cristo Jesus, e juntos a Ele, ligados a Ele, nosso comportamento, as pessoas vão ver. E Deus vai ter o favor dele para a nossa vida. Entende? Nós vamos ter o olhar de Deus voltado para a nossa vida. Lembra essa semana? Quando falamos sobre amontoar brasas vivas por dar preferência ao próximo? Interliga nesse contexto, sabe? Interligue mais contextos embaixo.
Mas eu acho que quando a gente demonstra o amor, a fidelidade, nós vamos ter uma boa reputação para os homens aqui na terra e principalmente para Deus. Eu penso muito em Jó. Deus defendia Jó veementemente. E Deus sabia da índole de Jó, sabia do caráter de Jó. Satanás queria porque queria colocar ali uma dúvida ali em Deus. Mas Deus falou: não, eu conheço meu servo. Meu servo. Meu servo. A entrega ela foi total. Este é o núcleo do capítulo, do versículo 5 até o versículo 12. O autor, ele usa termos confiar no Senhor de todo o seu coração. No hebraico, confiar aqui tem a ideia de lançar-se sobre algo, como alguém que se apoia totalmente em um árrimo. Não te estribes no teu próprio entendimento, não tenha o seu próprio entendimento. É um aviso contra a autossuficiência intelectual. Eu me basto, eu sou bom, eu sou o melhor, eu mereço tudo. Tudo sempre o centro sou eu, não Deus. Entende? Honra o Senhor com os teus bens. Aqui, Salomão reconhece que a sabedoria também governa as finanças, as primícias, os primeiros frutos, indicam prioridade. Deus não quer o resto, ele quer o primeiro lugar em nossas vidas. Versículo 5. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Este é o epicentro, é o cerne, é a parte principal do capítulo. Aqui Salomão ele alerta que a nossa lógica humana ela é limitada e falha. A verdadeira sabedoria começa ao admitirmos que Deus vê o quadro completo, enquanto nós vemos apenas uma parte. Nossa visão ela é limitada. É como se tivéssemos algo que embarreirasse. A gente consegue ver do outro lado, mas tem algo que embarrera a nossa visão. Quando não confiamos no Senhor e a gente se apoia no nosso próprio entendimento. Se apoiar no nosso próprio entendimento para que eu vou ler a Bíblia? Eu não preciso disso. Isso aqui é só um livro escrito, são só páginas. Se eu rasgar, não tem nenhuma importância. Vou até beber minha água, que isso me deixa até estressada. Se você não crê, se você não compartilha da mesma fé, respeita quem pratica. Respeita quem professa. Respeita quem obedece às escrituras. Se você não quer, é com você. Mas respeita quem dedica a sua vida para o Senhor. E é isso. E não se apoiar no nosso próprio entendimento é não acharmos que nós somos mais. Porque eu não li a Bíblia, mas eu sou uma pessoa culta, sou inteligente. Eu fiz faculdade em Harvard, fiz pós-graduação em Direito Constitucional, eu fiz faculdade nas melhores universidades do Brasil. De nada adianta. A sabedoria humana, eu vou ser bem clara, é esterco para a sabedoria de Deus. Ele é que deu a condição de você ter a sabedoria. Quando você entende isso, fica mais fácil. Versículo 6. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e ele endireitará as suas veredas. Reconhecer a Deus significa consultá-lo em todas as suas decisões, sejam elas grandes ou pequenas. A promessa é que ele removerá os obstáculos e o guiará a seus passos para o destino correto. Em suas orações, entregue ao Senhor o seu caminho, entregue ao Senhor os seus pedidos, entregue ao Senhor as suas solicitações. E ele vai ali, direcionando, ajudando, dirigindo a nossa vida. Não seja sábio aos seus próprios olhos, versículo 7. Tema ao Senhor e evite o mal. O orgulho intelectual é o oposto da sabedoria.
O autor ensina que o respeito a Deus, ou o temor, naturalmente nos afasta das escolhas autodestrutivas e imorais. Quando colocamos nossos olhos fixos no Senhor, a nossa vida vai ser direcionada por Ele. Ele vai nos ajudar, Ele vai dirigir, Ele vai corrigir a rota, não com o nosso entendimento. Não quando eu acho que eu fiz doutorado e pós-doutorado, eu sou doutor nas leis da física, eu sou um conhecedor das escrituras de Platão, de, de Aristóteles, de Platão, de eu conheço da cultura. Essa falácia aí da Bíblia Sagrada não é nada, não. É só um capítulo que passou na história e é isso. Tá bom. Versículo 8. Isso lhe dará saúde ao corpo e vigor aos ossos. Existe uma conexão entre saúde mental, espiritual e saúde física. Uma consciência limpa e uma vida sem peso do erro trazem vitalidade. Nossos pensamentos, nossa saúde do nosso corpo, nosso vigor, depende da nossa saúde espiritual também. Não adianta eu ter um corpo saudável e uma mente ruim, e ter uma mente boa e um corpo não saudável. Eu estou no erro. Eu sei que eu preciso me colocar no meu lugar e fazer exercícios com mais ênfase, ter uma alimentação mais saudável. Eu sei que eu estou no erro e vou recalcular a minha rota. Estou pedindo ajuda a Deus. E é isso. Versículo 9. Honre o Senhor com todos os seus recursos e com os primeiros frutos de todas as suas colheitas. A sabedoria também envolve a gestão financeira. Colocar Deus em primeiro lugar nas finanças é um ato de gratidão e reconhecimento de que Ele é o provedor. Em nossas ofertas da nossa família, as primícias têm que ser do Senhor. Nossas ofertas têm que ser primeiro para o Senhor, depois as contas da casa. Primeiro a oferta e depois o Senhor acrescenta. Não vamos levar lá para Coríntios capítulo 9, 1 Coríntios capítulo 9. A oferta é segundo aquilo que você tem, não segundo aquilo que você não tem. A gente tem que botar isso bem dividido, bem balanceado. Vou fazer um voto espiritual para poder receber a bênção. Tem um pregador que, eu acho que é Carlos Eduardo, se eu não me engano, ele fala que é mandinga espiritual. Eu vou fazer o voto de 10 dias ofertando, eu vou fazer o voto de colocar a água para poder ser ungida na frente da televisão, né? Nossa primícia são nossas ofertas. Nossas ofertas é segundo aquilo que eu possuo, não segundo aquilo que eu não tenho. E é isso. Versículo 10. Os seus celeiros ficarão plenamente cheios, e os seus barris transbordarão de vinho novo, ou seja, celeiros cheios de vinho novo, aqui diz o que comer, o que beber, nos leva lá em Mateus capítulo 6. Aqui o Salomão ele reforça o princípio da generosidade. Quem é fiel com o que tem, recebe bênção em abundância. E é isso. Quem muito dá, também recebe muito. Quem pouco dá, também recebe pouco. Mas vai de acordo com o seu coração. Deus conhece o seu coração. Se o seu pouco for tudo que você tiver, ou a parte que você possa retirar de fato, você possa, não faça votos extravagantes, não dê dinheiro, não encha a barriga, bucho de pastor, que só vai para poder pegar o seu dinheiro. Eu sempre bato nessa tecla. É de acordo com o que você tem, não de acordo com aquilo que você não tem. Se dá para você fazer uma oferta, faça. Se não dá, não faça nenhuma estripulia por causa de pastor, porque você está se sentindo pressionado. Muito disso é terror psicológico. E isso é grave. Muitas igrejas fazem terror psicológico para você dar dízimo, para você dar oferta.
O dízimo, a gente fala outro dia, o bíblico é a oferta. A igreja bíblica, ela recebe oferta. E ponto. Versículo 11. Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão. Nem tudo vão ser flores na nossa caminhada. Aqui, Salomão, ele ensina que momentos difíceis podem ser recorrências divinas para nos moldar. A correção do Senhor é melhor do que uma vida aleatória sem ter a correção de Deus. Pensem nisso. Versículo 12: pois o Senhor disciplina quem ama, assim como o pai faz com o filho de quem deseja o bem. A disciplina não é castigo de um tirano, mas o cuidado de um pai que quer evitar que o filho se perca. O valor da sabedoria, dos versículos 13 até o 33, até o 35. Salomão compara a sabedoria com joias preciosas, ouro e prata, afirmando que ela é a árvore da vida. O texto ele termina com uma série de exortações práticas sobre como tratar o próximo e não reter o bem, nem brigar sem motivo, mostrando que a verdadeira sabedoria não é traduzida em ética social. O valor inestimável da sabedoria. Versículos 13 ao 15. Como é feliz o homem que acha sabedoria. Ela é mais proveitosa do que a prata. Nada do que você deseja se compara a ela. E Salomão ele usa uma comparação comercial para dizer que a sabedoria é um ato mais valioso que alguém pode possuir esperando uma riqueza material. Já no versículo 16 ao 18, em sua mão direita está uma vida longa, na esquerda riquezas e honra. Ela é a árvore da vida para os que a abraçam. A sabedoria é descrita como uma fonte de bem-estar completo. Quem vive com sabedoria segura as rédeas de uma vida frutífera. Já nos versículos 19 ao 20, pela sabedoria o Senhor lançou os alicerces da terra. Pelo seu conhecimento as fontes do abismo se romperam. Aqui Salomão eleva o conceito. A sabedoria não é apenas uma dica de autoajuda. É a própria ferramenta que Deus usou para criar o universo. Se ela serve para sustentar o cosmos, serve para sustentar a nossa vida também. A sabedoria no relacionamento próximo. Versículos 21 ao 26. Meu filho, guarde consigo o bom senso e o discernimento, então você seguirá o seu caminho em segurança. Estes versos tratam a paz mental. Quem vive com discernimento não precisa ter medo repentino ou ansiedade, pois a sua confiança está firmada em Deus. Esse versículo aqui, para mim, é uma paulada na minha cabeça, porque às vezes eu sofro com ansiedade, tenho crises de ansiedade, e isso, para mim, é um processo muito doloroso. Mas aqui eu devo guardar o meu bom senso e o meu discernimento. E então eu vou seguir um caminho de segurança, tendo uma saúde mental estabilizada nas obras do Senhor, na vontade do Senhor. E ter a minha confiança firme nele. Porque eu tendo a minha confiança firme em Deus, acabou. Não tem ansiedade, não tem depressão, não tem síndrome do pânico que vai me segurar e me retirar do centro da vontade de Deus. E é isso. Dos versículos 27 e 28, que diz o seguinte: quando lhe for possível, não deixe de fazer o bem a quem dela precisa. Não diga ao seu próximo, volte amanhã. A sabedoria é a prática e urgente. Se você tem recursos para ajudar alguém hoje, não adie. A omissão é vista como falta de sabedoria. Aqui não é só com a questão de ajudar com dinheiro, ajudar com alimento, ajudar é numa forma geral. Se um irmão te pede ajuda com um conselho,
sente com ele, dê o conselho, busque nas escrituras para dar o conselho para esse irmão. Se o seu irmão precisa de ajuda em uma festa, ajude. Se o seu irmão precisa de ajuda em um estudo, ajude-o. Se o seu irmão precisa de ajuda com um design, ajude. Eu tenho um amigo que eu considero como irmão. Ele é amigo do meu marido, mas eu já considero ele como um irmão. Porque tudo que eu peço a ele, ele está sempre disposto, sempre pronto a fazer. Ele gosta de fazer artes, design gráfico, é, artes virtuais. Se eu tenho uma coisa para fazer, ele faz. Eu peço a ele, Pedro, me dá uma mãozinha aí, faz isso aqui para mim. Ele vai lá e faz. Pedro, pega não sei o que, ele vai lá e pega. Pedro, preciso da sua ajuda, me ajuda, por favor. Ele vai lá e me ajuda. Então eu já não tenho ele mais só como amigo, eu tenho ele como irmão também. Ele é irmão do meu marido, como amigo, né? O marido considera ele como irmão, tem ele na mais alta estima, amizade, e eu também considero ele como amigo, como irmão. Pena que ele ainda não está em Cristo Jesus, ainda. Mas eu creio com fé e um dia ele vai estar no reino comigo e vai me ajudar aqui nesse canal. Já tô fazendo o convite aí, Pedro. E é isso, ele tem uma sabedoria. Gosto muito do jeito dele, gosto muito de conversar com ele. É um rapaz muito inteligente. E é isso, ajudar com aquilo que você sabe fazer, com aquilo que você pode fazer, com aquilo que você tem em mãos para fazer. E é isso. Versículos 29 ao 30. Não planeje o mal contra o seu próximo, não acuse ninguém sem motivos. Aqui, Salomão condena a malícia e o conflito desnecessário. A sabedoria busca a conveniência pacífica. Nós devemos entender o que foi falado essa semana toda. Essa semana toda foi feito um estudo sobre não ser pedra de tropeço. Dê uma olhada nas aulas da semana para aprender a como não ser uma pedra de tropeço para o seu irmão. Versículos 31 ao 32. Não tenha inveja do homem violento, porque o Senhor detesta o perverso, mas é amigo íntimo dos íntegros. Às vezes, parece que o mal prospera muito rápido. Aquelas pessoas que são ruins, que têm maldade, parece que elas prosperam muito rápido. Mas Salomão alerta para não invejá-los. O maior prêmio da vida é a intimidade com Deus, o relacionamento com Deus. A gente não sabe o que foi que ele fez para poder chegar naquela situação, para ter aquela vitória. Talvez galgou caminhos que não são agradáveis aos olhos de Deus. Então, será que eu quero fazer as mesmas coisas que ele para estar tendo as mesmas vitórias que ele? Ou será que com a minha intimidade com o meu Deus, será que eu confio de fato no Senhor a ponto de ter a confiança íntegra no Senhor? A minha intimidade com Ele é confiar, de confiança mesmo. Já dos versículos 33 ao 35 diz o seguinte: a maldição do Senhor está sobre a casa do ímpio, mas ele abençoa o lar dos justos. Ele concede graça aos humildes. Aqui o Senhor, ele é bem claro. Ele joga maldição na casa do ímpio. Mas na casa, no lar dos justos, ele concede graça, paz, humildade, sabedoria, discernimento, tranquilidade. Nada falta. E se faltar, a gente está contente, porque ali o Senhor permitiu, na nossa pequenez, o Senhor permitiu que a gente tenha aquilo que a gente tem, entende? Às vezes vai ter momentos de escassez, às vezes vai ter momentos de prosperidade extrema, mas é aquilo. O Senhor sabe de todas as coisas. E a minha confiança e a minha intimidade com Deus me levam a ter a certeza do amor dele. E é isso. Aplicações para os dias de hoje. Como viver os ensinamentos nos dias de hoje? Combata a ansiedade, confiança. Vivemos em uma era de incertezas.
Aplique o verso 5. Significa parar de tentar controlar o futuro apenas com a lógica e descansar no controle de Deus, na fé. É trocar o "e se der errado" pelo "Deus está no comando". Eita glória! Nossa gestão financeira com propósito. Em um mundo de consumismo, o conselho de honrar a Deus com as primícias dos ensinos e ter disciplina financeira e generosidade, entendendo que o dinheiro é uma ferramenta e não um mestre. Se eu vou comer um lanche hoje, eu guardo o dinheiro do lanche para depositar com um propósito na igreja. Se eu vou comprar uma calça, se eu tenho 500 calças, para que eu vou comprar mais uma? Eu posso pegar o dinheiro dessa calça e dar de oferta. Para quê? Para a obra. Não para encher bolso de pastor, mas para um propósito. O propósito, qual é o propósito da sua igreja? É fazer o berçário. É fazer um bazar. É fazer uma estrutura para as crianças. É fazer uma estrutura para receber mais alunos. Qual é o propósito da sua igreja? O dinheiro que você dá de oferta na sua igreja, qual é o propósito dele? É isso que você precisa perguntar ao seu pastor. Será que o seu dinheiro está só sendo usado para encher o bolsinho do pastor? Para o pastor andar de carro novo, de Rolex? Será que ele está barganhando a sua fé? Fica aí você com o teu pensamento, é você e Deus, eu não estou aqui para falar nada. Vou calar minha boca, porque senão eu falo demais. Humildade intelectual. Com o excesso de informação na internet, é fácil acharmos que sabemos de tudo. O capítulo 3 nos convida a ser ensináveis e reconhecer Deus em todos os nossos caminhos, inclusive na vida profissional e acadêmica. Não é porque eu tenho faculdade, doutorado, pós-doutorado, graduação, mestrado, caramba, 4, que eu sou melhor do que o outro. Estudamos a semana inteira de que o outro é mais importante do que o eu. E aqui, no capítulo 3, nós estamos entendendo que a sabedoria de Deus é mais importante do que a nossa sabedoria. Eita Deus! Relacionamentos saudáveis. A aplicação prática dos versos finais é: se você tem condições de ajudar alguém hoje, não diga volte amanhã. A sabedoria hoje é ser uma pessoa que resolve problemas, não que cria, não que seja um problema lá na igreja, mas eu vou ser a solução. Aonde tiver uma briga, eu vou ser a mediadora. Aonde tiver um conflito, eu vou ser aquele pilar onde eu vou parar aquela briga. Não vou pegar e me acalorar e acabar sendo pior. Apesar que a minha carne humana é fraca, hein, Zé? Ainda estou em processo, ainda estou em manutenção ainda, já falei. O capítulo encerra contrastando destinos. Orgulhoso acaba em zombaria, mas o humilde e sábio recebe graça e honra de Deus. O que aprendemos nessa aula? Que a prioridade espiritual, a sabedoria, começa no coração e na memória. Não apenas no intelecto. Dependência ativa. Confiar em Deus não é passividade, é uma escolha ativa de conhecer, de reconhecer que a visão dele é maior do que a nossa. Correção é amor. O capítulo ensina que quando Deus nos corrige, ele o faz como um pai que ama. Versículo 11 e 12. A disciplina é um sinal de filiação. Minha mãe falava: eu bato porque é para você aprender. Porque o mundo ele bate com muito mais força do que eu. Então ela falava para mim, ela falava assim, chora. Chora porque tu tá aprontando. Se você tá aprontando,
Tem que apanhar mesmo. E é isso. Minha mãe era do chicote, braba. E eu agradeço a Deus pelas correções que ela me deu, pelas vezes que ela me deu algumas palmadas que foram necessárias para me ajudar a ser uma pessoa maior e melhor, com intelecto, com disciplina. Pois prosperidade integral. A verdadeira prosperidade não é apenas o dinheiro, mas uma vida longa, paz, favor diante de Deus e dos homens. É o favor de Deus. A verdadeira prosperidade é você ter o favor de Deus, é você ter o cuidado de Deus. Não sei com vocês. Quero que comentem aqui embaixo. Mas comigo funciona dessa forma. Às vezes, a comida falta. E Deus, ele coloca pessoas para me abençoar. Ele coloca pessoas para me ajudar. Eu falo assim, meu Deus, essa semana não vai dar. O Senhor vai lá e sustém. O Senhor vai lá e abençoa. O Senhor vai lá e me ajuda. Porque a minha dependência, eu entendo que a minha dependência é do Senhor. E é isso. Eu não dependo só dos homens. Eu dependo primeiramente dele. E os homens me ajudam por intermédio dele. Se você hoje é abençoado por alguém, agradeça, porque Deus está mandando ele te abençoar. É Deus quem capacita e dá a condição das bênçãos serem multiplicadas na vida um dos outros. Por isso que devemos permanecer congregando, por isso que devemos permanecer dentro de um meio cristão, dentro de um seio cristão, dentro de uma igreja verdadeiramente bíblica. Tá aí, eu vou trazer o estudo sobre a igreja bíblica, para a gente poder levar à frente e assim vocês terem o conhecimento do que realmente é uma igreja bíblica. Para assim, você buscar a Bíblia não mais perto da sua casa, mas mais perto da sua Bíblia. Prática social. Não existe sabedoria bíblica sem bondade com o próximo. O sábio é generoso e pacificador. Quando entendemos esse compilado de informações que Salomão nos passa, fica muito mais fácil de identificarmos e assim prosseguirmos para o alvo, que é Cristo Jesus. Amém? Vamos orar? Paizinho amado e querido Deus, graças te damos por mais um dia que se chama hoje, Senhor. Graças te damos, Pai, porque a tua graça nos basta. Porque somos totalmente dependentes, Pai. Aprendemos que a intimidade com o Senhor é um caminho ao qual nos leva à prosperidade. A prosperidade de paz e de tranquilidade no Senhor. Muito obrigada, Pai, por me mostrar aonde eu preciso melhorar, aonde eu preciso trabalhar mais na minha vida, contra a minha ansiedade, meus medos, minhas incertezas. Mas eu te peço, Pai, domina a minha mente, domina o meu ser, domina os meus sentimentos, domina a minha mente para que eu possa te servir, te adorar cada vez mais, Pai. Para que eu me entregue perfeitamente ao Senhor. Hoje, o estudo foi todo voltado à nossa semana, que foi sobre ser pedra de tropeço, para não sermos pedra de tropeço. Salomão fala que devemos ajudar uns aos outros. E ajudando uns aos outros, nós vamos obter o favor do Senhor, nós vamos obter a ajuda do Senhor. Muito obrigada, Pai, por nos alertar, por nos mostrar que precisamos e necessitamos do Senhor. Obrigada por tudo. Hoje eu oro e já te agradeço em nome de Jesus. Amém.